Olá pessoal, aqui é o professor Lucas Machado do IFCE de Tianguá. E bem, aí na tela você tem algumas regras de conduta nesse período de aula remota. Você pode estar pausando o vídeo, lendo, tá, com calma, e também você encontra lá no Classroom, ok? Bem, então aqui a gente tem mais uma aula, né, da nossa disciplina de Equações Diferenciais Ordinárias, EDO. E na aula de hoje, né, a gente vai falar sobre equações homogêneas, tá? Então, na verdade é uma classe de, de funções, tá? Uma classe de equações que a gente vai conseguir estar resolvendo a partir dessa aula, certo? Então, na aula passada a gente viu as equações com variáveis separáveis, tá? Então, era uma classe de equações que a gente conseguia resolver, tá? A gente tinha um método lá. Bem, e aqui, no caso, a gente vai ter outra classe que são de equações homogêneas, tá? E aí você vai ver no decorrer da aula que, sendo de maneira bem simplória, tá? O que a gente vai fazer na aula de hoje? Então, a gente vai pegar equações, que a gente vai definir bem o que são essas equações homogêneas. Então, a gente vai definir essas equações homogêneas e a partir daí a gente vai ver um método que a gente consegue resolver equações diferenciais com essas funções homogêneas, tá? E qual é a ideia, né? Você vai fazer uma substituição conveniente que vai transformar esse seu problema com a equação homogênea em um problema com equações separáveis. E aí você resolve como antes, tá? Então, bem, o que é uma função homogênea, tá? Então, antes da gente considerar de fato, né, equações diferenciais homogêneas de primeira ordem, o que a gente vai estar fazendo é olhando a definição de função homogênea, tá? Então, antes de falar de equação diferencial homogênea, a gente vai ver o que seria, na verdade, uma função homogênea, ok? Então, bem, eu tenho aqui, né, na verdade, se eu tenho aqui uma função f, na verdade aqui é f de x e y, tá? Duas variáveis, no caso, não é uma, então, ok? Bem, então, se uma função, tá, ela satisfaz essa condição aqui, tá? Essa condição, ou seja, o que que tem de mais nessa condição, tá? Então, a primeira entrada você multiplicou por t, a segunda entrada também está sendo multiplicada por t, e o que acontece quando você faz isso? O que acontece é que esse t ele sai, tá, da sua função, ele vai multiplicar a sua função, mas com uma certa ordem, tá? Ele está sendo elevado a n aí. Então, quando isto acontecer, tá? Você tem uma função f de x, y, e se você multiplica a primeira e a segunda entrada por uma certa variável, por uma constante, essa constante ela vai sair da sua função, podendo ter uma certa potência, tá? Então, bem, então ela sai para algum n, tá? Então, para algum número n, certo? Lembrando que não precisa ser uma potência tipo 2, 3, tá? Pode ser um número fracionário, um número real qualquer. Pode ser um elevado a π, pode ser elevado a meio, que no caso seria a raiz, tá? Pode ser um número negativo, ok? Então nesse caso dizemos que f, tá? F, então f aqui é uma função homogênea de grau n. Então esse número que está ali no expoente, tá? Esse número que vai estar aqui no seu expoente, ele é dito grau, tá? É o grau de homogeneidade, ok? Então é uma função homogênea de grau n. Então essa é a definição de uma função homogênea. Bem, então aqui a gente não falou em equação diferencial, é só a função, tá? Bem, vamos ver aqui alguns exemplos, tá? Então aqui a gente tem esse 1, 2, 3 e o 4, são 4 situações. Bem, então como que a gente verificaria, tá?
se é ou não é uma função homogênea. Então, vamos ali no primeiro caso. Perdão. Então, eu tenho minha função f de xy, tá? Menos 3xy mais 5y ao quadrado. Então, eu vou ter que verificar f de tx, ty, tá? Então, vou aplicar minha definição. Então, ela pega a primeira coordenada e eleva ao quadrado. Então, minha primeira coordenada agora é tx, menos 3, primeira coordenada, vezes segunda coordenada, que agora é ty, mais 5, segunda coordenada ao quadrado. Ok? Na prática é o seguinte, onde tinha x você bota tx, onde tinha y você bota ty. Então, a gente está fazendo isso daqui para verificar, né? E aí a gente vai tentar justamente colocar o que tem t aí em evidência, tá? Então, ali quando a gente desenvolve, vai ficar t ao quadrado, x ao quadrado, menos, tá? 3. Então, esse t com esse t aqui, né? Já fica um t ao quadrado, aí vai ficar xy mais 5t quadrado y quadrado, ok? Então aqui, se você observa, eu tenho um t quadrado aqui, t quadrado aqui, t quadrado aqui. Então o que é que eu faço? Coloco esse t aí ao quadrado em evidência. Vai ficar x2 menos 3xy mais 5y ao quadrado. Mas se você observa, ó, o que você tem aqui é justamente a definição da sua função f de xy. Então, isso é t ao quadrado f de xy. Então, aqui na frente apareceu, ó, t quadrado. Então, essa função é homogênea de ordem 2. Então, essa daqui, ela é homogênea. Tá? Ela é homogênea de ordem 2. Tá? De ordem 2, porque a gente tem esse quadrado aqui, tá? Bem, vejamos aqui outro exemplo. Então, vou até levar esse daqui para ali, por questão de espaço. Tá? Então, essa nossa função aqui, ela é homogênea. Bem, vamos ver outro. Aqui é a segunda. Então, na segunda, a gente vai olhar f tx, ty, tá? Então, vai ficar o que? Tx ao quadrado mais ty ao quadrado, tudo isso elevado a 1/3, tá? Então, o que que a gente vai ter aqui, né? Bem, aqui dentro a gente vai ficar t quadrado, x quadrado, mais, né, t quadrado, y quadrado, tudo elevado a 1/3. Então, esse t quadrado aqui e esse t quadrado aqui, eu posso colocar em evidência, tá? Então, vou colocar assim, vai ficar t quadrado, x2 mais y2, tudo elevado a 1/3. Então, esse 1/3 a gente vai distribuir, então vai ficar t, né? Aí eu vou ter ali o produto dos expoentes, então vai ficar 2/3. E aqui vai ficar x2 mais y2 elevado a 1/3. Então, se você olha, né? Aqui é justamente a sua f. Então, você vai ter t 2/3, né? F de x, y, tá? Então, você tem aqui, ó, o t elevado a 2/3, tá? Então, essa daqui, ela é homogênea. Ela é uma função homogênea, tá? De grau 2/3, tá? Grau 2/3, justamente porque eu tenho 2/3 aqui, tá bem? Então, eu vou levar também lá para cima, por questão de espaço. Tá? Então, aqui é a segunda. Bem, a terceira
Então, a terceira, f de xy igual a x ao cubo mais y ao cubo mais 1. Então, vamos lá. Vai ficar f de tx, dy igual, tá? Então, vai ficar tx3 mais ty3 mais 1, ok? Então, vou desenvolver essas potências, vai ficar t3, x3 mais, né, t3, y3 mais 1. Se você observa aqui, né, tem uma situação que é em relação ao 1 aqui, tá? Nesse 1 ele não vai aparecer nenhum t, tá? Então, por mais que você tente colocar em evidência, você só vai conseguir colocar em evidência esses termos aqui, né? Para você colocar esse t3 ao cubo. Então, na verdade, você não consegue, tá? Você chega aqui e você se depara com um problema. Então, você não consegue colocar aí um t3 em evidência ou qualquer outro valor, ok? Então, bem, aqui você ainda não mostrou, né? Você só se deparou com dificuldade. Então, a gente é induzido a verificar que não é verdade, tá? Então, você pode escolher aqui um t particular. Ok? Porque a nossa definição, né? Quando a gente coloca aquele t para fora, ele vale para qualquer número t, ok? E aqui, como a gente encontrou essa dificuldade, então a gente está suspeitando que não é verdade, ela não é homogênea. Então, basta a gente verificar que a identidade lá, né? Quando a gente coloca o t acompanhando x e y, igual a o t com um certo grau multiplicando a função, isso não acontece para um certo t. Então, basta verificar, né? Que isso daqui não é verdade, tá? Para algum t e para algum n, certo? Para algum t e para todo n, na verdade, certo? Então, eu posso escolher aqui. Então, um certo valor de t. Um valor bem legal que a gente pode escolher é justamente t igual a 0, tá? Geralmente ele vai nos ajudar. E depois eu digo justamente por quê. Bem, então, se eu pego t igual a 0, tá? Então, eu tenho que verificar que isso daqui não acontece, tá? Não acontece, ok? Então, se eu verificar que para algum t isso não acontece, então ela não é homogênea, tá? Então, bem, quando eu faço t igual a 0, então isso daqui ficaria 0 vezes x, que vai dar 0, 0 vezes y, que vai dar 0, igual, tá? Aqui ficaria 0 elevado a n, então ficar aqui já dá 0, vezes tudo isso dá 0, tá? Então, desse lado aqui, vou até colocar, né? Vai ficar 0 elevado a n vezes f de x, y. Bem, aqui do lado esquerdo, né? Do lado esquerdo, eu olho a definição. Quem é f de 0, 0, né? Então, venho aqui na minha função, f de 0, 0, vai ficar 0 ao cubo mais 0 ao cubo mais 1, ou seja, dá 1. Desse lado direito, vai ficar 0 vezes a função f, ou seja, dá 0, né? Ok? Observe que você chega aqui, ó, tá? Numa contradição, tá? Isso não é verdade. Então, de fato, para t igual a 0, isso não é verdade para nenhum n, tá? Para nenhum n, ok? Bem, aqui eu quero chamar a atenção do seguinte, tá? Porque tem um modo da gente já levantar essa suspeita? Sim, tá? A presença desse termo aqui, que é um termo independente, tá? Ó, esse termozinho aí, mais 1, é uma parcela que não depende nem de x nem de y, é só uma soma. Então, ele não vai ser influenciado pelo t que eu coloque.
Então, geralmente, quando aparecer um termo desse tipo, tá? Não vai ser uma função homogênea. Então, essa daqui, ela não é homogênea, tá? Ela não é homogênea. Bem, e aí, da mesma forma, você já vai suspeitar que aqui, né? Pode ser que sim, mas pode ser que não. Mas aqui é diferente porque eu estou na expressão de x dividido por y, tá? Aqui, o fato, quando eu tenho aqui mais um, essa soma, ela nos ajuda, né? Quando a gente tem várias somas, tá? Várias somas de x e y. Não quando eu tenho essa expressão x sobre y. Então, aqui, ó, é uma exceção, tá? Então, tem que ficar atento que às vezes a gente pode ser enganado, tá? Então, nesse caso aqui, ó, você pode verificar o seguinte: vou olhar f de tx, ty, tá? Então, é igual a. Então, vai ficar tx sobre 2 vezes, embaixo, ty mais 4, tá? Porque no caso, quando eu tenho fração, mesmo com a soma não dá problema? Porque, ó, agora eu posso cancelar esse com esse, tá? E aí o que vai acontecer? Vai ficar x sobre 2y mais 4. Que isso é justamente f de x, y. Professor, mas cadê o t fora, né? Justamente como ele não aparece, é porque eu posso olhar como sendo 1, né? É como se eu tivesse um 1 aqui multiplicando, ok? E esse 1 é o t elevado a 0. Então, na verdade, ela é homogênea de grau 0. Então, essa daqui ela é homogênea de grau 0. Ok? Então, ela é homogênea de grau 0. Isso daqui porque eu tenho essa fração, tá? X sobre y. Então, nessa situação, a questão lá da soma não, ela pode nos enganar, tá? Ela não vale. Então, nesse outro caso, no terceiro caso, né? Como eu tenho só somas normais de x e y, né? Então, ela não é homogênea. Então, por exemplo, uma outra função, vou pegar aqui o exemplo 5, por exemplo, f de x e y, tá? Se eu tivesse aqui, por exemplo, raiz de x, né? Mais x a quarta vezes y a quarta mais 2, né? Então, nesse caso, também não seria homogênea, porque eu teria esse mais 2 aqui, e aqui eu tenho parcelas, tá? Ó, que aqui só envolve x na primeira, na outra envolve x e y, mas como um produto, eu não tenho essa divisão que poderia anular, como foi feito aqui, certo? Como eu poderia anular aqui. Então, quando eu tenho essa soma, pode me indicar aí uma questão de não ser homogêneo, mas tem que ficar atento a essa exceção aqui. Então, na dúvida, você faz a definição, tá bom? Na dúvida, você segue esse processo, faz t de xy, t de xy. Bem, e aí tem alguns modos, né, da gente tentar reconhecer até de modo mais visual, tá? Que pode ser útil para você ser mais ágil, até porque quando você está para resolver equações diferenciais, né, às vezes é interessante que você consiga identificar um tipo da sua equação diferencial de forma mais rápida. Então, bem, e aí pode ser interessante que você consiga fazer esse reconhecimento, tá? Fazer esse reconhecimento. Então, isso você pode fazer olhando o grau, tá? Olhando o grau de cada termo. Você vai olhar o grau de cada termo que aparece na sua função. Então, por exemplo, tá? Vamos olhar aqui. Então, esse daqui, ó, aqui eu tenho x, tá? Aqui eu tenho x. Vamos daqui, né? Aqui, ó, tá? Eu tenho x. Então, ele é de grau 1,
tá? Porque não aparece o expoente aí, mas ele é de grau 1. Então, o x tem grau 1, o y tem grau 3. Então, esse termo aqui, tá? Esse termo aqui, ele vai ter grau 4, tá? Então, esse termo aqui, ele tem grau 4, ok? Muito bem. Aqui, ó, esse daqui, ele vai ter grau 2. Aqui ele tem grau 2, tá? Então, esse termo aqui, ele tem grau 4, ok? Então, o que é que isso me indica? Então, os dois termos têm o mesmo grau. Então, essa função aqui, ela vai ser homogênea com grau 4, tá? Então, quando você verificar isso, para ela poder ser homogênea, todos os termos devem ter o mesmo grau, tá bom? Todos devem ter o mesmo grau. Se por acaso tiver graus diferentes, então ela não é homogênea. Então, o grau do termo, ele está lhe dizendo justamente o que você consegue colocar em evidência de T, tá? Então, só essa daqui, se a gente fosse fazer, ó, f de tx, né? No primeiro caso, ty, então era 6 tx, ty mais tx quadrado vezes ty quadrado. Então, isso daqui ficaria o que, ó? Ficaria T3, né? Então, ficaria 6 tx, t3y3, t2x2, t2y2. Quando você colocar assim em evidência, né? Você tem esse com esse e esse com esse. Em evidência não. Se você olhasse os termos, ó, ficaria 6t4 y3 mais t4 y2 y2. Então, ó, o que eu quero dizer é o seguinte, que o grau que aparece aqui é justamente o grau que você consegue colocar em evidência naquele termo. Então, o primeiro teve grau 4, então eu consegui um t a quarta. O segundo tem grau 4, então eu consigo aqui, ó, colocar o t a quarta. Então, eu consigo colocar o t a quarta em evidência em todos os termos, né? Então, quando eu faço isso, ó, então, fica justamente, vai aparecer a minha função, tá? Com o t a quarta, então vai ser homogênea de grau 4. Então, na verdade aqui, basta você olhar o grau, tá? Então, quando você tem produtos, você soma o grau de cada um deles, tá? E quando você tem divisão, você tem que subtrair. É como se você, as mesmas operações que você faz quando você está trabalhando com expoentes, tá? Então, por exemplo, esse daqui, ó, ele vai ter grau 2. Esse daqui, ele tem grau 1. Então, esse daqui não é homogêneo, tá? Não é homogêneo. Ok? Então, se você faz aqui, fazer essa para a gente só ilustrar a situação, t, né? Então, ficaria tx ao quadrado menos ty. Então, aqui ficaria t2 menos t2x menos ty. Tá? Então, no primeiro termo vai aparecer algo com 2 e aqui vai aparecer algo com 1, né? Não aparece aí, mas é 1. Então, bem, na hora de colocar em evidência, não tem como você colocar em evidência, né? Se você coloca o T2 em evidência, não aparece não tem o suficiente aqui. Se você coloca somente T em evidência, aqui vai sobrar um T e não vai ficar a sua função f de x, y, tá? Então, dá problema. Então, agora a gente pode fazer de modo mais rápido, ó. Agora, aquela lá que a gente viu que tinha constante, né? Por que que vai dar problema? Bem, aqui, ó, eu tenho grau 3, aqui também é grau 3, só que esse termo aqui, como é só uma constante, né? Constante tem grau 0, ou 0,
Então, ó, eu tenho termos de grau 3 e termos de grau 2. Então, nesse caso também não é uma função homogênea. Tá? E o quarto exemplo, ó, você tem o que? x2, então aqui tem grau 2. Esse daqui, ó, tem um x e y, então é 1 e 1, então esse termo aqui, ele tem grau 2. E aqui y ao quadrado tem grau 2. Então, todos os termos têm grau 2, então essa daqui ela é homogênea de grau 2, tá? Então, só voltar aqui a esse exemplo 4 aqui que a gente tinha, ao caso 4 do exemplo 1, tá? Que é x sobre 2y mais 4. Então, vou botar aqui um exemplo 5, f de xy igual a x sobre 2y mais 4, certo? Então, aqui, ó, você tem o seguinte, aqui eu tenho um grau 1, tá? Aqui eu tenho um grau 1, mas está no denominador, então eu tenho que subtrair, tá? Em cima tem um grau 1, embaixo tem um grau 1, então é grau 1 menos 1 que dá grau 0, tá? Outro modo que você pode escrever para verificar isso é se você escrevesse assim também, tá? 1 sobre 2 é um número, não vai fazer diferença. Aqui é x e o y, como está embaixo, você pode escrever ele como sendo menos 1, tá? Talvez fique mais claro para você se você fizer assim. Então aqui, ó, grau 1 com menos 1, então aqui vai ter grau 0. Então, no final das contas, tá? Independente da forma como você olhe, se você traz o denominador com expoente negativo, se você já faz logo a diferença, o que importa é que esse aqui tem grau 0, tá? Esse tem grau 0. E aqui essa é uma constante, também tem grau 0. Então, esse daqui ela é homogênea de grau 0, tá? Então, aqui foi a definição de função homogênea, tá? E aí, tem outro modo, né, de você verificar se f de xy for uma função homogênea de grau n, tá? Então, note que poderemos escrever f de xy, tá? Como sendo dessa forma, tá? Daqui é só que às vezes você consegue fazer, em algum momento pode ser interessante, tá? Você enxergar, como você tem f de xy, você pode enxergar assim, x, então aqui eu multiplico e divido por x, tá? Então, eu vou escrever assim. Então aqui multipliquei e dividi por x, ou seja, continua sendo y. Só que aí, né, como a gente viu antes, a gente usou a letra t, mas na verdade vale qualquer número, tá? Qualquer número, em particular para o número x, ó. Então aparece aqui x e x, então eu posso tirar ele, tá? Ele vai sair com o grau de homogeneidade, né? Que no caso é n. Então, na primeira ficou x, na outra fica y sobre x, tá? Então, esse daqui é o procedimento que é o procedimento por trás dessa forma aí, tá? Que você pode escrever. E no outro ali é porque você coloca em evidência o y, tá? Então, em um momento ou outro você pode verificar isso daí, tá? E aí, você também pode notar o seguinte, se você pega uma função f de x, y, um f grande, né? Agora é definido como sendo 1 e x sobre y, ou y sobre x, tá? Como eu fiz da primeira, eu vou colocar assim. Essa daqui, ela vai ter grau 0 agora. Ok? Vai ser de grau 0. Então, de certo modo, é meio que você pode estar reescrevendo a função, ok? De uma função de grau n para uma função de grau 0, tá bom? Então, é só uma observação, tá? Que a gente faz, ok? Bem,
Então, aqui, né, se você pega, por exemplo, fazer esse grau 1, f de x, y, essa função f de x, y3 mais x2, y2, tá? Então, o que é que eu posso, como que a gente pode estar fazendo, ok? Aqui, se você verificar, vamos olhar, né? Esse daqui, grau 1, esse grau 3, então aqui grau 4. Aqui tem grau 2, esse tem grau 2, eu vou somar, tem grau 4. Então, essa função ela é homogênea e ela tem grau 4, tá? Então, na verdade, né, se você, por exemplo, coloca em evidência x à quarta, tá? Se você coloca em evidência x à quarta, então o que que vai ficar aqui? Vai ficar 6, tá? y3. Eu só tinha um x aqui, tá? Eu só tinha um x. E como eu estou colocando x à quarta, então vai ficar x3 aqui no denominador, tá? Que é justamente quando eu multiplicar esse por esse, vai ficar somente o x que eu já tinha. Então, a diferença fica no denominador. Mais y2, tá? Sobre... Aqui, ó, eu só tenho um x ao quadrado, tá? Só tenho um x ao quadrado. E eu coloquei em evidência x à quarta, porque 4 é a ordem, né? 4 é a ordem, tá? Então, a diferença fica embaixo, que é 2. Só que se você olhar, né, ó, x quarta, aqui você pode escrever como sendo, ó, y sobre x elevado a 3 mais y sobre x elevado a 2. Então, aqui na verdade é só um modo de você reescrever. Então, se você olhasse para uma função, tá? Se você olha para uma função aqui, que ela é definida da forma ela é definida da forma 6, tá? Não, perdão. Peraí. Só apagar bem aqui. Vou colocar assim. Acho que é mais correto, tá? Na verdade, se você pega uma função assim, f tá, vou deixar da forma como estava escrito. Na verdade é o seguinte, f de t, né, que é igual a f de 1t, certo? Essa função ela tem grau 0. Então vou escrever assim. Então, se eu pego uma função f grande, tá? F grande, que é 6, não, tem que ser com x, y mesmo. Perdão. Tem que ser com y mesmo. Tá? Então, desculpe. Bem, então aqui, se eu pego f de x, y, tá? Como sendo a função que pega 6 y sobre x mais y ao quadrado, essa função aqui ela tem ordem 0, tá? Então, de fato, né, quando você faz isso, ó, aqui tem grau 1 com grau menos 1, então esse daqui tem grau 0. Como tem um expoente, eu vou multiplicar, então 3 vezes 0 ainda tem grau 0, tá? Aqui tem grau 1 menos grau 1 dá 0, então isso tem grau 0. Como está sendo elevado a 2, então vai ficar, multiplica por 2, mais 2 vezes 0 ainda é 0. Ou seja, esse tem grau, daqui tem grau 0, tá? Essa função tem grau 0. Então, de certo modo, o que a gente está querendo dizer, né? Que a gente consegue escrever a nossa função, tá? Como sendo x elevado ao grau, tá? Vezes uma função de grau 0. Então, se a nossa função tem grau n,
Então, eu posso escrever ela como sendo x elevado a n e uma função de grau zero, tá? Basicamente seria isso. Então, aqui pode ser tanto x, como pode ser y também, tá? Então, resumindo, o que a gente está podendo fazer é isso. O procedimento é isso. Quando você olha a sua função, você coloca em evidência o grau, tá? Ou x ou y elevado ao grau, em evidência, e aí vai aparecer a função, que seria a função de grau zero. Naturalmente ela aparece, tá? Também. Então, aqui finalmente a gente consegue chegar no ponto de falar de equações diferenciais de grau zero. Mas bem, então, uma equação, ela vai ser diferencial, tá? Uma equação diferencial dessa forma aqui, então é m dx mais n dy, geralmente ela vai ser apresentada dessa forma. Ela é dita homogênea, tá? Quando os seus coeficientes, no caso m e n, eles são homogêneos de mesmo grau, tá? Então, quando m e n são funções homogêneas de mesmo grau, ok? E aí, né? Ou seja, em outras palavras, m aqui tem grau n, tá? Esse nzão também tem grau n, ok? Então, é importante que tenha o mesmo grau, tá? Deixa eu ver se eu escrevi aqui. Não, não escrevi. E ali, né? Ali está escrita, essa sua equação aqui, ela está escrita da forma diferencial. Se você quisesse escrever daquela forma dy dx, o que é que você faz, né? Você pega, você tem ali, vou escrever só m, tá? M dx mais n dy igual a zero. Então, vou passar para o outro lado aqui, m dx, tá? E aqui você faz o que? Divide por n, tá? E divide por dx. Quando você faz isso, aí o que é que você tem, né? Dividido por n por dx, ok? Certo? Só que quando você tem o que? dy sobre dx, então se m e n tem o mesmo grau, então essa função aqui, se você chama isso daqui de uma função f, tá? Isso daqui, na verdade, ela tem grau zero, tá? Então é um modo também de você estar olhando, tá bem? Certo. Então, ou você está trabalhando da forma dy dx igual a f de xy, onde f de xy tem grau zero, ou então você trabalha na forma diferencial, onde você tem m dx, né, mais n dy igual a zero, onde os coeficientes, no caso m e n, eles são homogêneos de mesma ordem. Bem, e aqui no outro caso, né, a opção F, ela era homogênea de grau zero. Bem, então vamos lá. Então, o ponto chave, né, dessa aula é a gente ver o modo de resolução, né? Até porque esse é o nosso principal objetivo da disciplina, né? É a gente conseguir resolver essas EDOs, tá? Então, bem, eu tenho uma equação diferencial ordinária, e aí, como eu já tinha dito antes, o que é que a gente vai fazer? No início da aula eu tinha comentado, né? A gente vai fazer uma substituição, tá? A gente vai fazer uma substituição. Então, a gente faz uma substituição e depois ela vai ser transformada em uma equação separável, ok? Então, para a gente resolver a equação homogênea, a gente vai fazer uma substituição e aí ela é transformada em uma equação separável. E aí depois você resolve uma equação separável, que aí a gente já viu o método na aula passada, né? Escreve, separa as variáveis, integra cada uma e depois vai resolver as integrais, tá? Então, bem, quais são as substituições que você vai fazer? Então, é uma substituição do tipo, tá? Y
igual a ux, ou uma substituição do tipo x igual a vy, tá? Ou seja, ou você vai substituir x, tá? Ou você substitui x ou substitui y, ok? Se você for substituir y, então vai ficar igual a uma função, tá? E x. Se você for substituir x, vai ficar o quê? Uma função e y, ok? Então você pode usar uma ou outra, tá bem? Então você vai substituir, ok? Você vai fazer essa ou essa, tá? Então você vai fazer essa substituição. Daqui você vai cair, tá? Numa equação diferencial de variáveis separáveis, tá? Vou botar assim, separada. E depois, o que é que você vai fazer, né? Você vai resolver, tá? Aí você vai resolver essa separada, certo? Então, na verdade, né? Esse ponto daqui para cá foi o que a gente viu da aula passada. Então, praticamente tá ok. Então, aqui, né? É o que, digamos que é o da aula de hoje, tá? Você fazer a substituição e até o ponto de você escrever como equação separada. Então, o enfoque da nossa aula vai estar nesse ponto, até porque o outro é da aula anterior, mas a gente vai fazendo até para ir exercitando, tá? Bem, então, vamos testar aqui a substituição y igual a ux, tá bom? Você pode tanto fazer uma quanto a outra. Então, vamos fazer aqui y igual a ux, tá bom? Então, bem, primeira coisa que você faz é diferenciar essa expressão aqui. Então, você vai usar, né, basicamente a regra da cadeia. Então, dy aqui vai ficar igual ao dx mais x du, tá? Basicamente só a regra do produto. Regra da cadeia não, perdão, regra do produto, tá? E aí você tem justamente essa expressão aqui. Bem, daí você tinha lá, né, a sua expressão m dx, né, mais n dy igual a zero. Então agora, ó, essa expressão aqui de dy você troca por essa, tá? Então, ó, ficou m dx mais, né, n, aí no lugar do dy você coloca o dx mais o dx mais x du, tá? Isso igual a zero. Bem, com isso, o que é que você vai fazer, né? Com isso, você vai só multiplicar, tá? Colocar o dx em evidência, o du em evidência, e você vai chegar nessa expressão, ó, aqui, tá? Então, você tem ali, ó, m dx. Aqui eu já vou desenvolver logo, ó, tá? Então, vai ficar mais n u dx mais n x du igual a zero. Aí com isso, ó, eu tenho aqui dx e dx, vou colocar em evidência, tá? Então fica m mais u n, né, dx, ok? Mais, né, aí eu tenho aqui o n, vou botar o x na frente, xn du igual a zero, tá? Aí, o que é que eu faço? A gente vai conseguir chegar numa expressão que tem x dx, tá? Então, eu posso dividir isso daqui por dx, tá? E divido também por, deixa eu ver, mx, n, un, dx, certo? Tá, ok? Tudo bem?
Então, bem, vou dividir essa expressão toda por dx, tá? Quando eu divido por dx, na verdade, tá errado aqui, tá? Tá errado aqui. Eu acho que na hora de digitar, aqui tá trocado. Isso daqui é dx sobre x, tá bem? Desculpe. Então pronto, na verdade eu vou dividir por x, tá? Vou dividir por x, tá? E ele vai sair daqui. E vou dividir também por essa expressão aqui, tá? Então, então vai ficar dx, tá? Esse m mais o nx, ele vai sair daí, porque eu vou estar dividindo por ele. Vai aparecer o x aqui embaixo, tá? Mas ali no segundo termo, o x não vai estar mais, que eu dividi por x. Então, eu tenho o n, tá? Tenho o n. E embaixo vai ficar m mais o n. Foi porque eu dividi, isso deu, tá? Bem, e isso, né? Se você observa, é já uma equação que está escrito na forma separável, tá? Está escrito na forma separável. Então, bem, só que tem um detalhe, né, que não foi dito para vocês, que é justamente onde se usou que ela é homogênea, tá? Onde que se usou que ela é homogênea? Se você não tiver prestado atenção, tá? Pode ter passado despercebido. Mas bem, no fato, bem aqui, como eu tenho x e x, eu posso colocar o x em evidência, tá? Então, bem aqui, ó, ficaria x, m, 1, u, dx, mais. Aqui, ó, também eu tenho, né? Eu tenho x e x aqui. Aqui também eu tenho x e tenho x, ó. Então, na hora que vai sair em evidência, ó, xn. Aqui fica n de 1, u, e a expressão, tá? Igual a zero, ok? E aí, ó, com isso, você pode dividir tudo por xn, tá? E por isso que na expressão, ó, fica essa expressão aqui, né? 1u, 1u. Porque senão, dentro da n, tá? Você não teria se livrado da sua variável x, tá? Você não teria se livrado da variável x. Se não fosse isso, né? Aqui até agora estaria escrito assim, x, u, x. E não estaria em variável separada, né? Porque aqui sim tem só x, mas aqui ó tem u e tem x nessa expressão, tá? Tem u e tem x. Tem x aqui, tem u, tem x, e não estaria de forma separável. Então, de fato, para estar em forma separável, tem que serem homogêneas, tá? E de mesma ordem, para você se livrar do x que aparece lá dentro do m e do n, tá bem? Então, aqui ó, tudo na verdade, né? Então, aqui tudo na verdade é só com 1 e u, tá? M de 1 e u, mais aqui u de n, 1 e u. Então, de fato, aí só tem variável u, tá bem? E aí, uma observação importante, que não vale a pena, tá? Você tentar memorizar essa expressão aqui, tá? Não vale a pena você memorizar. Eu acho mais vantajoso você repetir o procedimento, tá? Porque é só uma substituição e o resto das contas elas vão sair naturalmente, tá? Então, eu acho que é mais natural você responder dessa forma, tá bom? E aí, quando você fizer 2 vezes, pronto, você já entendeu todo o procedimento. Então, é você simplesmente fazer uma substituição, substituir a derivada, já vai aparecer termos que você automaticamente vai cancelar, e depois é só colocar em evidência aí os dx e os dy e separar as variáveis, tá bem? Também.
Vamos aqui para um exemplo que aí eu acredito que, acredito que vai esclarecer mais, tá? Então, bem, vamos aqui, primeiramente vou verificar se ela é de fato homogênea, tá? Então, aqui, ó, grau 2, aqui, grau 2, tá? É uma soma, então esse termo aqui, ele tem grau 2. Então, ele é homogêneo, sim, tem grau 2. Aqui, grau 2. Aqui, grau 1 e grau 1, então tem grau 2. Então, ok. Esse termo aqui também, ele vai ser homogêneo e vai ter grau 2. Então, ótimo. Essa função, tanto aqui a minha m quanto a minha n, elas serão homogêneas e têm o mesmo grau, que no caso é 2. Então, aqui vou fazer a substituição. Vou substituir, tá? Y, ok? Fazer a substituição em y. Então, y vai ser igual ao x, tá? Fazer essa substituição aqui. Então, primeira coisa, vou olhar a derivada, a diferencial. dy vai ser igual a u dx mais x du, certo? Então, bem, e a partir daí eu vou só substituir na minha expressão. Então, minha expressão é x ao quadrado mais y ao quadrado, só que y ao quadrado aqui é o que agora? É u quadrado com x quadrado, tá? Dx mais x quadrado menos x, e o y, quem é? É o x. dy, quem é o dy? O dx, né? O dy a gente acabou de calcular aqui. Então, o dx mais x du igual a zero. Tudo bem? Então, observe, ó. O que é que acontece? Aqui eu tenho x2, 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 e esse com esse faz x2. Então, eu vou poder, né, na verdade, cancelar tudo isso. Vou logo só colocar em evidência, para ficar bem claro, ó, mais o ao quadrado dx, mais, aqui eu vou colocar de novo x2 em evidência, então aqui vai ficar 1 menos u, né, e ali o que eu tenho, dx mais x du. Agora eu cancelo esse com esse, tá? Na verdade, divido toda a expressão por x ao quadrado, né? Como do lado direito é zero, então divido tudo por x ao quadrado e eles vão se cancelar. E daí, agora eu vou distribuir aqui, ó, tá? Vou distribuir aqui esses termos, tá bom? Então, vou multiplicar esse aqui e vou multiplicar ele aqui, tá? Então, vai ficar 1 mais u ao quadrado dx mais 1 menos u, né, vezes u dx mais 1 menos u x du igual a zero. Bem? Certo. E aí, aqui agora eu posso colocar o dx, tá? Colocar o dx em evidência, tá? Aqui também, né, ó, eu posso até, vou só reescrever logo essa parte, quando eu distribuir vai ficar u menos u quadrado, tá? Então, quando eu somar agora, ó, vai ficar u mais 1 ao quadrado mais u menos u quadrado dx, tá? Mais, e aí vou só repetir o outro, x du, tá? Então, observa, ó, que esse vai cancelar com esse. Então, no final você vai ficar com 1 mais u dx, né, mais x 1 menos u du. Pronto. Então, assim, o procedimento é
meio que natural, tá? A partir do momento que você faz a substituição, o procedimento é meio que natural. Você faz a derivada, substitui e a partir daí é você colocar os termos em evidência, né? O que tem de x e o que tem de y. Pode ser que apareça um termo que cancele, que até simplifica alguma conta, tá? Mas aí substitui a expressão de y, a sua diferencial que você calcula e só ajeita as expressões, distribui o que tem que multiplicar, tá? E aqui, ó, nesse ponto aqui, você chega, né, em uma equação da forma de variáveis separáveis, tá? Então, de fato, tá? Quando para você escrever nas variáveis separáveis, você pode dividir tudo por x, tá? Então o x já vai aparecer aqui embaixo e vai sair daqui, né? E quando você divide por 1 mais x, ele sai daqui e já aparece aqui embaixo, tá? Então vai ficar só x na primeira e só u na segunda. Então quando a gente faz isso, né, vai ficar dx sobre x mais 1 menos u, 1 mais u, du, igual a zero, tá? Então, bem, e aí, né, agora você pode só resolver essa equação, né, integrando, tá? Praticamente é isso que você faz. Você vai integrar, tá? Integra primeiro em x, integra a outra em u, tá? Bem, então vou só reduzir aqui para a gente ganhar um pouco de espaço. Tá? Então, vamos calcular aí separadamente. Então, a primeira integral, né? A primeira integral, ela é bem simples, então eu já sei que é o ln, tá? Ela vai ser o ln de x, tá? A outra integral, né? A integral de 1 menos u, 1 mais u du. Então, bem, aqui, tá? Você, na verdade, puramente você tem uma fração parcial. Você está fazendo a integração de uma fração parcial. Então, você pode aí fazer a divisão dos polinômios, tá? E reduzir a ordem, tá? Fazendo a divisão de polinômio. Então, vai ficar uma coisa... É um procedimento que você pode adotar. Ou então, você pode usar, digamos, um macete, tá? Que é o seguinte, 1 mais u. Então, aqui, tá? O que é que eu posso fazer? Para igualar, a minha variável é u, tá? Então, eu vou tentar fazer aparecer, em cima o que eu já tenho embaixo, tá? Então, embaixo eu tenho u, em cima eu tenho menos u. Então, eu posso somar e subtrair, né? No caso, 2 u's, tá? Eu posso somar. Deixa eu ver se é isso. Deixa eu ver. Não, na verdade não, né? Se eu somar e subtrair não resolve o meu problema somando u. Então o que eu vou fazer é o seguinte, eu vou na verdade somar e subtrair 2, tá? Porque se eu fizer aparecer o menos 1 em cima, menos 1 menos u, então já fica mais simples, tá? Bem, vou fazer só o seguinte, aqui vou fazer, perdão, aqui na minha equação eu vou colocar igualdade e botar o sinal de menos, tá? Então, voltar a explicar novamente o que é que eu fiz, certo? Então aqui, né,
eu vou só passar para o outro lado, vai ficar dx. E aqui vai ficar igual a menos 1 menos u, aqui, 1 mais u, deu, tá? Aí, então isso daqui na verdade, né, é u menos 1, u mais 1, deu. Só para... E a integral aqui que eu vou resolver é aquela, tá? Só 1 menos u, 1 mais u, deu. Então, 1 mais u, 1 mais u, aqui é menos, perdão. Certo. Então, o que é que eu vou fazer, né? 1 menos 1, aí eu vou somar e subtrair 2. Tá? Por quê? Né? Bem, quando eu fizer esse com esse, vai estar dando 1. Então, isso daqui fica 1 mais 1 menos 2. Aí, quando eu dividir por 1 mais 1, é exatamente o que eu já tenho. Tá? Então, isso daqui é 1 menos 2, u mais 1. Então, essa minha integral ela fica mais simples. Tá? Fica integral de 1 menos 2 vezes 1 mais u, deu. A gente faz isso daqui para não precisar fazer a divisão de polinômio, tá? Mas você pode fazer divisão de polinômio, ok? E esse fato aqui de ter passado para o outro lado também não influencia em muita coisa não, tá? É só questão de gosto, ok? E porque ficaria mais fácil aqui na hora de observar quem que eu tinha que somar, ok? Mas não muda em nada o resultado, tá? Bem, certo. Então essa integral aqui, né, vai ficar u menos 2, e aí fica a integral do ln de u mais 1, tá bem? Ok? Então, depois que eu integro, né, então já resolvi aqui as duas integrais, tá? Já resolvi aqui as duas integrais. Então, vou deixar ela aqui separada. Ok? E aí, o que é que eu tinha ali, né? Eu tinha dx sobre x igual a u menos 1, 1 mais 1 du. Aí, a gente integra, né? Aqui, dos dois lados. Desse lado, a gente viu que dava ln no módulo de x. Do outro lado, deu justamente u, né, menos 2 ln mais u mais uma constante, tá? Mais a constante, que a gente pode estar chamando de ln de uma outra constante, certo? Como eu já tinha dito, né? Quando tem muita ln, às vezes é conveniente que você escreva como ln da constante, mas você poderia deixar só uma própria constante aí, tá? Questão de gosto também, não vai mudar o resultado em nada não, tá? Bem, e aqui, né, você tá com algo em u, tá? Mas seu problema não é em u, seu problema é justamente em y. Então, onde que tem u aqui? Tem u aqui, tem u aqui, tá? Então, o que você vai fazer é voltar para a sua variável original. Então, você vai voltar. Então, vou mudar logo a ordem também que eu estou escrevendo, tá? A ordem da igualdade. Então, u, que é o que, né? Você tira daqui, ó, que u, né, é y sobre x, tá? Então, y sobre x, tá? Menos 2 vezes o ln de y sobre x mais 1, tá? Isso daqui. Aí você tem menos o ln de x, tá? Aqui. E você tem
do outro lado menos, tá? O ln ali, então vou mudei só a constante, igual esse daqui, tá? Bem, você pode fazer isso daí, tá? E aí, aqui fica o seu critério, né? Como não é obrigado, né? Você terminar, mas às vezes a gente consegue ainda melhorar a forma da expressão que está sendo dada. Você consegue juntar esses alienes aqui, tá? Você consegue juntar esses alienes. Esse aliene aqui, ó, com esse outro aliene aqui e até com a sua constante. Eu não vou colocar ela do outro lado, eu vou deixar ela aqui mesmo, tá? Porque ela ficaria com sinal, vou apagar aquele ali que eu botei, ela só fica aqui com sinal, eu acho que negativo. Tá? E eu vou colocar, então, show. É porque eu mudei a ordem aqui, né? Primeiro eu vim escrevendo o que estava aqui, então é U menos 2 ln de U mais 1, tá? Mais a sua constante, ln da constante, e do outro lado ln não, eu quero, perdão gente, eu quero que fique aqui o meu ln aqui, eu vou trocar aqui, tá? Na verdade foi o que eu fiz, né? Passei esse cara para o outro lado e só mudei a ordem da igualdade, tá? Desculpe pela confusão. Bem, então U menos 2 ln de U mais 1 menos o ln de x mais a constante, tá? Então esses ln's aí a gente pode tá juntando, tá? Todos esses ln's, porque quando eu tenho a soma, né? Ele pode se transformar em produto, tá bom? Então, bem, então esse 2 aqui, né? Esse 2 que eu tenho aqui, ele pode entrar como um expoente, tá? Ele pode entrar como um expoente. E aí, aqui eu tenho aqui esse com esse, eu posso juntar também depois. Então vamos só ver como que vai ficar essa expressão aqui. Então vai ficar o seguinte: menos o ln menos 2 ln de y mais 1, tá? Menos o ln do módulo de x, certo? Então isso daqui vai ficar o seguinte: ln, tá? Aí eu posso olhar como sendo agora y elevado a menos 2, tá? Mais aqui o x elevado a menos 1, tá? Aqui dentro. Bem, então isso daqui vai ficar o ln. Certo? Aqui, essa expressão bem aqui, né, eu posso escrever como y mais 1, ou y mais x sobre x, tá? Elevado a menos 2. De novo, estou com problema de espaço. Vou fazer aqui. Bem, então vamos lá. Então vou escrever o seguinte: vai ser y sobre x igual 2 vezes ln de y sobre x mais 1, que eu já vou escrever, né? Eu vou até multiplicar para ficar mais fácil, vai ficar y mais x
sobre x mais ln de x, certo? Menos ln de c igual, não tem esse igual a zero, certo? Isso daqui, tá? Bem, então aqui o que é que vai acontecer? Vai ficar ln, esse 2, né? Esse 2 aqui, ele vai ficar elevando ali, tá? Ele vai entrar como expoente, então vai ficar y mais x sobre 2 ao quadrado, mais ln de x menos ln de c, tá? Eu vou até juntar logo esse ln de x com ln de c, tá? Ele vai entrar como, como tá uma subtração, ele entra aqui no denominador, tá bem? Ok, então, agora eu posso ter o que? Vamos lá, y sobre x, tá? É igual, aí eu tenho ln mais ln, e então, a soma vai virar o produto, então ln vai ficar y mais x sobre x, né? Aqui está parecendo um 2, x vezes x sobre c, só que isso daqui está ao quadrado, tá? Isso tudo aqui no módulo. Então, vai ficar ln, ok? Aqui em cima eu tenho y mais x ao quadrado, aqui embaixo x ao quadrado, aqui x e aqui c. Então vai ficar y sobre x, na verdade é o ln, tá? Esse x com esse quadrado cancela, vai ficar y mais ao quadrado sobre c x. Agora eu posso, né, por exemplo, elevar tudo a exponencial. Posso passar a exponencial aqui, tá? Então, do lado esquerdo vai ficar, do lado esquerdo vai justamente cancelar com o ln com a exponencial, tá? Então vai ficar y mais x ao quadrado cx, certo? E aqui estou invertendo a ordem da igualdade, né? Vai ficar exponencial de y sobre x. Se você passa aqui para esse que está no denominador, né? Y mais x ao quadrado é igual a cx exponencial de y sobre x, tá? Então, essa daqui é a sua solução, ok? Bem, fica um pouco confuso no final, tá? Foi a partir do momento que eu tentei uma expressão melhor, tá? Para nossa solução. Mas bem, vamos só recapitular aqui rapidinho. Ó, eu tinha aqui minha solução, foi o que eu fiz, tá? Fiz a minha substituição. Então, calculo a diferencial, vou substituir as expressões, né? As expressões de y na minha equação. Depois eu vou distribuir o que tem que distribuir aqui, tá? Vou colocar em evidência o que tem dx e o que tem dx e du, nesse caso, e eu vou cair numa equação da forma diferencial, na forma de equações separáveis. Pronto. Digamos, o assunto do que a gente viu na aula de hoje é até aqui, tá? Daqui em diante é você resolver uma equação separável. Então, é o assunto que recorre da aula anterior. Então, a primeira foi mais simples, tá? Essa daqui é uma fração parcial, então eu não queria dividir polinômio, então usei um truquezinho de somar e subtrair para escrever de uma forma mais simples, e aí você conseguiu resolver, e com isso você chegou nessa expressão aqui, tá? Você chegou nessa expressão aqui, certo? Você volta para a sua variável y, né, por meio dessa mudança aqui. E aí, aqui ficou um pouco mais confuso quando eu fui fazer, mas é só para a gente tentar, de alguma forma, juntar o que for possível e diminuir a expressão da solução, tá? Mas que nem sempre ela é obrigatória e, como vocês perceberam, às vezes até um pouco enfadonho, tá? Bem, então, mas em resumo é isso. Mas, assim, o essencial da aula de hoje vai até esse momento, tá? Daqui em diante é o que a gente já tinha visto na aula anterior. Bem, e aí quando que eu substituo x igual a vy, né? Porque eu usei y igual a o x, não foi? Nesse exemplo.
Quando que eu substituo o contrário agora, né? X igual a VY. Quando que ela deve ser usada? Então, bem, não tem muito uma regra, tá? Ela pode ser utilizada em qualquer diferencial homogêneo, certo? O método ele vai funcionar, tá? Então, você pode fazer. Mas na prática, você vai ter, a gente indica que você tente utilizar essa daqui, tá? Quando M for mais simples, tá? Quando M for mais simples. Ou seja, a sua equação ela é da forma M dx mais N dy, tá? Sua equação é dessa forma, M dx mais N dy igual a zero. Então, você tenta fazer a substituição do coeficiente que for mais simples. Por exemplo, se M for mais simples, então eu vou fazer a substituição em x, tá? Então, se o coeficiente de N for mais simples, então eu faço a substituição em y. Isso é assim uma indicação, tá? Que pode ser que a integral que você tenha que resolver no final seja mais simples se você recorrer a uma substituição desse tipo. Mas, na prática, né, na verdade, mais o procedimento ele vai funcionar, tá? Com qualquer uma das substituições que você faça. Mas se você observar esse detalhe, pode ser que facilite aí o seu caminho, tá bom? Então, também pode acontecer, né, que depois de fazer uma substituição encontre integrais difíceis, tá? Ou impossíveis de você resolver, de serem calculadas, tá? E aí, se você usa uma outra substituição, às vezes você pode cair num problema mais fácil, tá? Então, você olha qual dos coeficientes tem uma função mais simples, tá? E aí, você faz a substituição na variável indicada. Então, se M for mais simples, você faz a substituição de x. X igual a VY. Se aqui N for mais simples, então você faz a substituição de Y, que é Y igual a UX. Tá? Então, fica aí. Bem, aqui você tem o seguinte. Resolva, tá? Resolva. Essa é DO, tá? Então, é 2x ao cubo, y dx, mais x à quarta, mais y à quarta dy. Então, nesse caso aqui, né, essa solução aqui, essa função, ela é um pouco mais simples, tá? Até porque aqui envolve termos de quarta ordem, ali só um termo de terceira. Então, a primeira coisa que você deve observar, na verdade, é se essa função ela é de fato homogênea, né? Então, bem, aqui grau 3 com grau 1, tá? Então, aqui grau 4. Grau 4, aqui também tem um grau 4, então aqui é homogênea de grau 4. Então, tudo é homogêneo de grau 4, então essa DO é homogênea. Ótimo. Então, agora a gente pode começar a resolver, tá? Então, aqui o coeficiente do x, ele é um pouco mais simples, tá? Envolve apenas uma parcela, o expoente ali é 3, e aí, então a gente vai substituir x, tá? Então a gente vai fazer x igual, então tem até aqui, ó, x igual a vy, tá? Então, x igual a vy, isso daqui vai nos dar o quê? Dx, a diferencial, v dy mais y dv, tá? Vamos substituir na equação, então vai ficar duas vezes x ao cubo, que no caso agora é vy ao cubo, y d. Agora tem que olhar quem é o dx, né? dx é v dy mais y dv. Mais x à quarta, x, né? Que no caso é vy à quarta, mais y à quarta, dy igual a zero. Então, vamos lá. Aqui vai ficar o que, né? 2 V3. Aí você tem o que?
Aqui vai ficar y a terceira, com esse y fica y a quarta, tá? Então vai ficar y a quarta. Aqui, ó, v dy mais y dv, mais aqui, ó, você vai ficar com o quê? V a quarta, y a quarta, mais y a quarta, dy. Esse y a quarta aqui, esse y a, que coisa? Esse y a quarta aqui, você pode colocar em evidência, tá? Que justamente vai cancelar com esse daqui. Então vai ficar 2v3, já vou cancelando aqui, tá? Os y, vai ficar mais, você tem colocado o y a quarta em evidência, já tem cancelado, então vai ficar v4 mais 1 igual a 0, tá? Bem, e aí, agora você vai, vou distribuir, tá? Vou distribuir, então, distribuindo aqui, ó, vai ficar o que? 2v4 dy mais 2v3y dv mais v4 mais 1 dy igual a 0. Então, você tem dy aqui, você tem dy também aqui, tá? E aí, você pode somar, tá? Você pode somar. Então vai ficar o quê? Quando você somar, você vai ficar com 3v a quarta mais 1, tá? dy, ok? Mais 2v3y dv igual a 0. Pronto. E aqui a gente vai agora ver como que a gente faz para separar as variáveis, tá? Então aqui, ó, eu tenho v, aqui eu tenho y, dy, né? Aqui eu tenho dv, aqui o problema é esse y, certo? Então eu tenho que me livrar, tá? Desse y aqui, e tenho que me livrar desse termo em v, ok? Porque aqui junto com dv só pode ficar v, junto com dy só pode ficar y. Então vou dividir por esse, tá? E vou dividir por esse, ok? Então com isso, ó, vai ficar dy, o y que eu vou estar dividindo, mais 2v3, tá? E aqui 3v4 mais 1 dv igual a 0, tá? Então pronto. Aqui, ó, cheguei em uma equação, tá? Com variáveis separáveis, tá? Bem, vou reduzir aqui. Vou reduzir aqui, porque aí para poder resolver, vou integrar, né? dy sobre y mais integrar aqui, botar o 2 aqui fora, v3, 3v4 mais 1 dv, e aqui uma constante, tá? Vou colocar assim, ok? Então, bem, que é um método que a gente já viu. Então, eu tenho que resolver essas duas integrais. Primeira integral, dy sobre y, essa a gente já sabe, módulo da ln de y, tá? A segunda integral, né, é essa integral aqui, né, v3, 3v mais 1 dv. Então, aqui a gente pode fazer uma substituição simples, né, para resolver essa integral, t igual a 3v4 mais 1. Daí, né, dt, ele é igual a 4, vai descer o expoente 4, mas já tem um 3, fica 12, v3 dv, tá? Então, esse aqui, ó, esse termo aqui, v3 com dv, ele é dt sobre 12, tá? Então, o 12 vou botar aqui fora, integral, né? Aqui vai ficar o dt, e aqui embaixo fica somente o t. Então, isso daqui é 1 sobre 12, ln de t,
certo? ln de t. Só que quem é t, né? 1 sobre 12 é ln de 3v4 mais 1. Então, essa daí é a resolução, tá? Então, o meu problema que eu tinha aqui, na verdade, vai ficar ln do módulo de y, né? Mais 1 sobre 12, tá? ln do módulo de 3v a quarta mais 1 igual a uma constante, tá? Essa constante que eu poderia estar chamando do ln de uma constante, tá? Bem, aí, assim, e eu tenho o 2, né? O 2 que estava, eu tenho esse 2 aqui, ó, tá? Então, esse 2 aqui, que não foi considerado na hora que eu botei a integral. Então, bem aqui, na verdade, eu tenho um 2. E aí, eu posso estar simplificando e colocar um sexto. Ok? Bem, vou multiplicar tudo por 6, tá? Vou multiplicar tudo por 6. Então, aqui fica ln 6, ln de y. Esse 6 vou estar colocando logo no expoente, tá? Mais ln 6c, ok? 6c. Vou chamar aqui de C1 até. Acho que vai ser vantajoso. Então, aqui eu tenho uma soma, então vai ficar ln, tá? Do y a sexta sobre 3v4 mais 1 igual, eu vou estar chamando daqui de ln de c, uma outra constante, ok? Bem, quando eu passo a exponencial aqui, ó, quando eu passo a exponencial, então vai ficar y a sexta, 3v4 mais 1, e aqui vai ficar c, tá? Bem, então, o que eu ainda tenho que fazer aqui, tá? O que eu ainda tenho que fazer é voltar para minha variável, tá? Bem, daqui eu ainda tenho, vou multiplicar y a sexta, vai ficar igual a uma constante que multiplica 3v4 mais 1. Então, y a sexta vai ficar c, né? 3, quem é v, né? Então, v, ó, eu tiro que v é igual a x sobre y, tá? Então, vai ficar x à quarta sobre y à quarta mais 1. Ok? Aí, se você prefere, você ainda pode tirar essa raiz, tá? Alguma coisa do tipo. Ok? Bem, deixa eu ver aqui se está tudo certo. Oh, que coisa. Errei. Aqui na hora dos aliens, eu coloquei embaixo. Eu tenho uma soma aqui, né? Então fica o produto, fica ln y a sexta vezes tá igual a ln de c. Quando eu passar exponencial, perdão, gente. Então, y6 que multiplica 3v4 mais 1, tá? E aqui a constante. Aqui 3, agora o v, né? É x4 sobre y4 mais 1 igual a c. Se eu multiplicar tudo por 4, aqui é só ficar tentando encontrar a solução com a cara um pouco mais agradável. Multiplico, posso, né? Aqui, se você quer ainda multiplicar por y, tá? Multiplicar por y a quarta. Na verdade, só ajeitar aqui, né? Esse daqui é y6, 3 a quarta, colocar tudo aqui y a quarta, mais aqui aparece um y a quarta igual a constante.
E aí você simplifica esse com esse, aqui fica só um 2. Então, a sua solução fica y2, 3x à quarta mais y à quarta, tá? É igual a uma constante. Se você ainda quer multiplicar, 3x à quarta y2 mais y6 igual a c, tá? Mas aí é para tentar ajeitar. Então você tem essa solução aqui, ou então dessa outra forma aqui, tá? Mas aí recapitulando, né? Você vê essa substituição, olha a diferencial, substitui quem é x nas suas, na sua equação, distribui, coloca em evidência tudo que tem que colocar, tá? E você chega numa equação diferencial. Então, até aqui vai, digamos, o assunto das homogêneas, tá? Adiante disso, é só a gente estar tentando resolver essa equação separável, ok? Então, separa, integra, resolve a integral, depois tenta aí colocar numa expressão a solução de uma expressão mais simples, tá? Que é a parte geralmente que é a mais enfadonha, né? Então é normal, tá? Então é a parte mais enfadonha, é quando você tenta encontrar uma cara, digamos, uma expressão mais bonitinha para a sua solução, tá? Se você substituísse, tá? Vou deixar como exercício para você fazer. Então, se você substituísse, tá? Fizer essa substituição, você resolve? Sim, você resolve, tá? A única coisa é que em algum momento você iria chegar no integral assim, ó, y à quarta mais 1 aqui, tá? Daria um pouquinho mais de trabalho para você resolver essa integral, tá? Então, neste momento aqui, por exemplo, ó, quando a gente for resolver esta integral aqui, deixa eu tirar isso. Quando a gente for resolver esta integral, foi simples, tá? A gente fez só uma substituição simples, que foi t igual a 3v4, mais simples. Aqui uma substituição simples não resolve, então observe que você chegou numa integral um pouco mais complicada, tá? Isso porque você não fez uma boa escolha da sua substituição. Vai resolver? Vai. Só que você chega aí numa integral só um pouquinho mais complicada, tá? Então aqui você teria que usar frações parciais. Então fica aí como exercício, tá? Então vale a pena você tentar observar no início ali qual seria uma substituição melhor. Qual o coeficiente que está mais simples, tá? E a partir daí você toma a sua decisão. Bem, uma equação homogênea ela pode ser expressa numa forma alternativa, tá? Eu até já comentei com vocês, né? Lá no início, que quando você fazia aquela expressão dy, se você tem, né? Se você tem m dx mais n dy igual a zero, então quando você passa para o outro lado e divide, né? dy sobre dx, ela fica igual a menos m sobre n, né? Então, essa menos m sobre n é a sua função f de x, y. Você pode olhar assim, tá? Então, desde que m e n sejam funções homogêneas, tá? Então, essa sua função aqui, na verdade, ela pode ser como escrito da forma y sobre x, certo? Ou seja, é uma função aqui, onde essa f ela tem grau zero, tá bom? Então, quando você tem isso, tá? Quando você divide, o que é interessante é que fica em função de y sobre x, tá? Ó, y sobre x. Então, você, na hora que encontrar uma expressão dy dx e a função só depende de y sobre x, tudo é y sobre x, tipo, y sobre x ao quadrado mais raiz de y sobre x, tudo é y sobre x. Então, você faz uma substituição desse tipo, ok? Então, por exemplo, ela vai continuar sendo uma homogênea, tá? Então, ó, ela está dessa forma aqui. Em vez da gente escrever da forma diferencial, que é mx mais n dy igual a zero, a gente pode estar tentando simplesmente deixar essa expressão aqui de dy dx, né? E eu vou eliminar esse x que está aqui, dividindo, tá? Então, quando eu dividir tudo por x, aqui vai ficar y sobre x mais
esse x aqui, ele vai ser eliminado, tá? Porque eu vou estar dividindo, então vai ficar só y sobre x. Se você olha, ó, y sobre x elevado a... Aqui você tem e elevado a y sobre x, tudo depende de y sobre x, ou seja, isso daqui é uma função, tá? De y sobre x, ok? É uma função de y sobre x. Então, a gente vai fazer uma substituição do tipo u igual a y sobre x, tá bem? Então, quando a gente faz isso, o que é que a gente vai ter, tá? Quem é du? Peraí. Então, a gente pode olhar o seguinte, y, né? Que aí surge a nossa substituição. A gente olha em cima, né? Então, a gente faz essa substituição aqui, que aí, na verdade, a gente pode olhar dessa forma aqui. Aí, quem é dy dx, tá? Então, você olha quem é dy, dy dx. Então, você vai pegar a sua expressão, né? Vai só derivar. Aí você usa a regra do produto, né? Vai ficar x du dx mais, aí você tem a derivada de x, no caso vai dar 1, aí a gente não coloca, tá? Então, a sua expressão, né, que é essa sua expressão aqui, ó, então dy dx, ela é u mais x du dx, tá? Igual, então ali vai ficar y sobre x, que é u, mais exponencial de u, tá? Então, ó, esse u com esse u cancela, tá bem? Esses dois u, eles vão cancelar. E aí, você tem uma expressão em variáveis separáveis, tá? Se você olha, né? Você pode multiplicar por dx, tá? E dividir por x. Então, quando você faz isso, a sua expressão vai ficar o seguinte: du, você aqui vai ficar você divide também por exponencial de u, né? Ou multiplica por e a menos 1, tanto faz. E aqui do outro lado, né, vai ficar dx sobre x, ok? E aí está em variáveis separáveis, né? Você escreveu, já separou as variáveis. Quando você integrar, tá? Quando você integrar, então aqui desse lado vai ficar menos exponencial de menos u. Aqui vai ficar ln de x e uma constante que sempre aparece, tá? E aí agora você volta a sua, você pode voltar aqui a sua variável, né? U, na verdade, você vai trocar por y sobre x igual a ln no módulo de x mais 2, tá? Então, aqui a gente vai deixar assim, não vai tentar melhorar nada não, tá? E a gente deixa essa expressão mesmo. Aí, só que nessa questão aqui, você quer que y de 1 seja igual a 1. Então, você tem que determinar quem é a sua constante, tá? Então, eu vou fazer x igual a 1 e y igual a 1. Então, na busca de tentar resolver aqui, né? Como y de 1 é 1. Então, quando eu substituir isso na minha função, vai ficar e elevado a 1, que é o y, sobre 1, que é o x, né? Que tem um menos. Vai ficar igual aqui ao ln de 1 mais c. ln de 1 é 0, tá? Então, eu sei que c vai ser igual a menos, tá? E a menos 1, ok? Então, eu tenho essa expressão, tá? Também, então, a minha solução, no caso, já do problema de valor inicial, com isso, tá? Eu posso escrever como sendo menos, tá? Menos y sobre x igual a ln de x menos e a menos 1, tá? E essa é a solução. Então, aqui no final é mais um modo diferente de você tentar olhar, tá? A sua EDO,
Então, em vez de você olhar da forma diferencial, que é mx mais n dx igual a zero, olhar da forma dx dy igual a função. Com essa função estando escrita da forma y sobre x, você faz essa substituição e o procedimento fica parecido, tá bom? Então, é isso que eu tinha para mostrar nessa aula, tá? Espero que tenha sido proveitoso e até a próxima aula.